A pobreza não é apenas a falta de dinheiro, é a falta de decisão. A maioria das pessoas passa a vida esperando uma mudança, quando, na verdade, a mudança começa com uma única escolha. Hoje, eu vou te mostrar 11 decisões que podem mudar sua vida financeira para sempre. A vida financeira de um homem ou mulher não é moldada pelo acaso, pela sorte nem pela herança. É moldada por decisões. Decisões conscientes, decisões firmes, decisões que nascem da clareza e do propósito. Quantas vezes você já desejou uma vida próspera, mas sentiu que algo invisível o mantinha preso ao mesmo lugar? Não é o destino, é a indecisão. Napoleon Hill, em Pense e Enriqueça, dizia: "O mundo tem o hábito de abrir caminho para o homem que sabe para onde vai." E é exatamente isso que este vídeo vai te ensinar. Você não vai apenas aprender a pensar como os ricos, você vai aprender a decidir como os ricos, porque a prosperidade é um estado mental antes de ser um estado bancário. Decisão 1. Assumir total responsabilidade pela sua vida financeira. Primeiro passo é o mais difícil, mas também o mais libertador. Enquanto você culpar o governo, seu chefe, a economia, ou até seus pais, você continuará sem poder algum sobre sua própria riqueza. O verdadeiro poder nasce no momento em que você diz: "A minha situação financeira é resultado direto das minhas escolhas." Essa simples decisão muda tudo, porque ela te tira da posição de vítima e te coloca no papel de criador. Henry Ford, o homem que revolucionou a indústria automobilística, começou sua jornada falido e desacreditado. Mas ele tomou uma decisão inabalável. Seria ele o responsável por mudar sua realidade. E assim fez. Mesmo quando todos diziam ser impossível vender um carro ao homem comum, ele respondeu: "Quer você acredite que pode, quer acredite que não pode, em ambos os casos, você está certo." A responsabilidade total é o primeiro degrau do poder financeiro, porque quem assume a culpa também assume o controle. E quando você assume o controle, descobre que há algo ainda mais poderoso do que responsabilidade: visão. Decisão. 2. Ter uma visão financeira clara e definida. Segunda decisão é criar um propósito financeiro nítido, uma meta tão clara que você possa vê-la mesmo de olhos fechados. Napoleon Hill chamou isso de definiteness of purpose, clareza de propósito. Ele afirmava que nenhuma mente alcança a riqueza sem primeiro decidir o que quer, com exatidão. A maioria das pessoas quer ganhar mais dinheiro, mas isso é como navegar em alto mar sem destino. Quem quer mais dinheiro pode ficar feliz com uma moeda, mas quem quer liberdade financeira precisa saber quanto, quando e por quê. Pegue um papel e escreva: qual é a minha meta financeira específica? Quanto quero ganhar? Em quanto tempo? E o que estou disposto a oferecer em troca? Essa clareza cria uma vibração mental, e o universo responde a mentes determinadas. É o mesmo princípio que moveu Thomas Edison a inventar a lâmpada após 10.000 fracassos. Ele não via obstáculos, ele via um propósito definido. E quando você tem um propósito, precisa do combustível certo para persegui-lo: o desejo ardente. Decisão 3. Cultivar um desejo ardente pela liberdade financeira. Nenhum sucesso financeiro nasce da casualidade. Ele nasce de um fogo interior, o desejo intenso que não se apaga nem sob as tempestades da dúvida. Desejo é o ponto de partida de toda conquista. É o que faz um vendedor comum se tornar um magnata. É o que move um estudante quebrado a criar um império digital. É o que transforma sonhos em fortunas. Hill escreveu: o ponto de partida de toda a realização é o desejo. Mantenha isso constantemente em mente. Quando o desejo é fraco, qualquer obstáculo te derruba. Mas quando o desejo é ardente, até os fracassos se tornam combustível. Barnes, o jovem que decidiu trabalhar com Edison, não tinha dinheiro nem contatos, mas tinha um desejo tão forte que dizia a si mesmo: eu vou ser sócio de Edison, não importa quanto tempo leve. E foi. Esse desejo o fez atravessar anos de provações até que a oportunidade surgisse. E quando ela veio, ele estava pronto. Mas o desejo, sozinho, não basta. Ele precisa ser transformado em ação mental organizada.
O que nos leva à próxima decisão. Decisão 4. Controlar e direcionar seus pensamentos. A mente é a oficina da riqueza, ou da ruína. Cada pensamento repetido molda suas crenças, e suas crenças determinam suas ações. Se você repete mentalmente que dinheiro é difícil, a vida é injusta, ou eu nunca consigo economizar, sua mente transforma essas frases em ordens subconscientes, e você passa a viver de acordo com elas. Por isso, a quarta decisão é: vigiar seus pensamentos como um guardião protege um tesouro. Substitua a escassez pela abundância. Troque o medo pela fé. Afirme diariamente: eu sou o criador da minha prosperidade. O dinheiro flui para mim porque eu sirvo ao mundo com valor. Autossugestão não é mágica, é programação mental. E quem controla o código da própria mente, controla o destino financeiro. Mas para que essa programação funcione, é preciso de um ingrediente que torna tudo possível: fé. Decisão 5. Cultivar uma fé inabalável no seu sucesso. Financeiro, fé não é apenas crença. É a certeza interior de que algo vai acontecer, mesmo quando tudo à sua volta grita que é impossível. É a convicção que transforma o invisível em visível. Napoleon Hill dizia: fé é o elemento químico que, misturado ao pensamento, é captado pelo subconsciente e transformado em sua contraparte física. Em outras palavras, fé é o poder que converte ideias em realidade, e isso vale principalmente para o dinheiro. Quando você decide acreditar, mesmo sem provas, o universo começa a mover as peças certas. Mas se você duvida, ele obedece a essa dúvida e te dá exatamente aquilo que espera: escassez. Pense em Andrew Carnegie. Antes de se tornar um dos homens mais ricos da história, ele acreditava firmemente que a mente humana podia criar qualquer fortuna. Sua fé não era cega, era ativa. Ele acreditava, planejava e agia. É essa fé viva que você precisa cultivar. Não fé religiosa, mas fé psicológica, prática e inabalável na sua própria capacidade de prosperar. E quando a fé se instala, nasce algo ainda mais poderoso: ação disciplinada. Decisão 6. Agir com disciplina, mesmo sem motivação. A maioria das pessoas espera sentir vontade para agir. Mas a disciplina é justamente o que você faz quando a vontade desaparece. O sucesso financeiro não é o resultado de grandes saltos ocasionais, e sim de pequenos passos consistentes. Economizar um pouco, estudar um pouco, trabalhar um pouco além do necessário, todos os dias. Essa rotina invisível é o alicerce da liberdade. Hill dizia que a persistência é uma força espiritual. E é verdade, porque cada ato de disciplina é um voto silencioso pela sua grandeza. Thomas Edison não inventou a lâmpada porque teve um dia de inspiração. Ele teve milhares de dias de tentativa, erro e ajuste. O mundo só viu o sucesso final, mas foi a disciplina que construiu cada tentativa. Faça da disciplina o seu hábito e ela te levará aonde a motivação jamais conseguiria. E quando a disciplina se encontra com a sabedoria, nasce a próxima decisão. Decisão 7. Investir em conhecimento de alto valor. Não existe prosperidade duradoura sem conhecimento, mas não falo de diplomas. Falo de educação aplicada, de sabedoria prática. A pessoa comum estuda para sobreviver. A mente milionária estuda para prosperar. Você precisa decidir que sua mente será seu maior ativo. Livros, cursos, mentorias, conversas com pessoas que já estão onde você quer chegar. Tudo isso é investimento. Não gasto. Hill observou que todos os milionários da sua época eram, antes de tudo, estudantes eternos. Eles liam, refletiam, aplicavam. Eles entendiam que o dinheiro é uma consequência do valor que se entrega ao mundo. E valor vem do conhecimento. Henry Ford, ao ser chamado de ignorante em um julgamento, respondeu: eu não preciso saber tudo. Só preciso saber quem sabe o que eu preciso e ter um telefone para chamá-lo. Esse é o poder do conhecimento estratégico. Saber o que aprender, com quem e para quê. E todo conhecimento deve servir a um propósito maior: agir com inteligência financeira. Decisão 8. Fazer o dinheiro trabalhar para você. A oitava decisão é talvez a mais prática e transformadora de todas.
Pare de trabalhar apenas pelo dinheiro e comece a fazer o dinheiro trabalhar por você. Enquanto você troca horas por reais, sua renda tem um teto. Mas quando seu dinheiro começa a produzir mais dinheiro, o teto desaparece. Isso exige mentalidade de investidor, não de consumidor. O investidor pensa em multiplicar. O consumidor pensa em gastar. A primeira decisão é mudar a pergunta de quanto eu ganho. Para quanto eu faço o meu dinheiro render? Invista em ativos, coisas que colocam dinheiro no seu bolso. Evite passivos, coisas que tiram dinheiro dele. Não se trata apenas de bolsa, imóveis ou negócios. Trata-se de compreender que cada real pode ser um soldado a serviço da sua liberdade. Carnegie, Rockefeller, Buffett, todos começaram entendendo essa lei simples. Quem respeita o dinheiro multiplica. Quem o teme ou o gasta sem consciência, o perde. E quando você aprende a multiplicar, descobre o poder de algo ainda mais nobre: servir. Decisão 9. Servir com valor e propósito. Nona decisão é compreender que dinheiro é consequência, não causa. A riqueza é a recompensa pelo valor que você entrega ao mundo. As pessoas mais ricas da Terra não são as que correm atrás do dinheiro, são as que correm atrás de resolver problemas. Elas entendem uma verdade profunda. O dinheiro é apenas o reflexo do quanto você contribui para o bem dos outros. Napoleon Hill observou isso ao estudar Andrew Carnegie. Carnegie construiu fortuna e poder, mas sua filosofia era simples. Aquele que serve mais do que é pago, em breve será pago mais do que serve. Essa frase contém a essência do sucesso financeiro. Se você quer prosperar, aumente o valor que entrega. Sirva com excelência, com amor, com o desejo genuíno de melhorar a vida das pessoas. Quando você faz isso, o universo se encarrega de abrir portas, oportunidades e recompensas. Porque servir é uma lei espiritual de abundância. Quanto mais você dá, mais espaço cria para receber. E é justamente ao servir que você desperta outro poder silencioso: o poder da associação correta. Decisão 10. Cercar-se de mentes que elevam a sua frequência. Mostre-me suas 5 pessoas mais próximas e eu te mostrarei o seu futuro financeiro. Você é a média das mentes que o influenciam. Por isso, a 10ª decisão é escolher conscientemente quem entra no seu círculo de influência. Napoleon Hill chamou isso de mastermind, uma aliança de inteligências, onde 2 ou mais mentes alinhadas criam um poder muito maior do que a soma delas. É energia multiplicada. Se você convive com quem reclama, duvida e vive na escassez, seu subconsciente será treinado para pensar pequeno. Mas se você se cerca de pessoas que sonham grande, que acreditam, que realizam, sua mente se expande. Pense em Edison e Ford, 2 gênios de áreas diferentes, mas unidos por um mesmo princípio: colaboração entre mentes criativas. Cada conversa entre eles era uma troca de ideias que valia mais do que ouro. Não subestime o poder do ambiente. Ele molda seus pensamentos, e seus pensamentos moldam seu destino. E quando você se cerca de mentes que vibram em abundância, começa a viver uma transformação profunda. Descobre que o sucesso não é um ponto de chegada, é um estado contínuo de crescimento. E é isso que nos leva à última e mais poderosa decisão. Decisão 11. Crescer constantemente, em todas as áreas da vida. Última decisão é viver em crescimento permanente, porque a verdadeira riqueza não é apenas financeira, é mental, emocional, espiritual e física. Você nunca chega lá, você apenas expande. E quanto mais você cresce, mais valor entrega, mais abundância atrai. O dinheiro, nesse estágio, deixa de ser um fim e se torna um meio para servir, para criar, para deixar um legado. Napoleon Hill dizia que o homem verdadeiramente rico é aquele que domina a si mesmo. E dominar-se é decidir todos os dias continuar crescendo. Leia mais, ame mais, agradeça mais, contribua mais. E lembre-se, o crescimento é a semente da felicidade. Quem para de crescer começa a morrer, financeiramente, emocionalmente e espiritualmente. As 11 decisões que você aprendeu hoje não são regras externas, são leis internas. E quando você as adota, a vida muda inevitavelmente. A prosperidade é uma decisão diária. Não se trata de sorte, talento ou oportunidades. Trata-se de postura mental.
Você decide assumir o controle. Decide acreditar. Decide agir. Decide servir. E, acima de tudo, decide crescer. O dinheiro apenas segue a energia daqueles que decidiram vencer de dentro para fora. Como dizia Hill, o que a mente humana pode conceber e acreditar, ela pode conquistar. Agora a pergunta é, você está pronto para decidir pela sua liberdade financeira hoje? Se este vídeo falou com a sua alma, inscreva-se no canal, deixe o like e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. E me diga nos comentários, qual dessas 11 decisões você vai aplicar primeiro na sua vida financeira?